Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer esta rica oportunidade. Eu vos saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a oportunidade que me está sendo facultada, o privilégio de hoje ser usada como barro, um vaso nas mãos do oleiro, para transmitir a santa, a inerrante palavra do Senhor. Agradecer a confiança dos meus pastores, nossos pastores, pastor Josenildo e sua amada esposa, a irmã Débora, todas as irmãs do DEFAD, a lembrança do nosso nome. Para mim é uma honra hoje estar pregando em casa. É tão bom e aumenta ainda mais a responsabilidade, porque na minha retaguarda está o meu pastor. Mas o Senhor é bom em todo o tempo. E eu convido a amada igreja a abrir vossas Bíblias, a santa palavra de Deus, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 25, no versículo 24 e 25. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto os irmãos localizam o texto bíblico, eu quero agradecer a Deus pela vida da irmã Sheina. Ela é filha da irmã Michel, lá de Ebenezer, setor 24. Ela está me acompanhando hoje. Meu esposo, o diácono Manuel Eduardo, está participando no curso de aperfeiçoamento de sargentos. Ele é policial militar, é o curso do CAIS. E hoje ele precisou treinar, porque vai ter umas atividades físicas, que é chamada de TAF, é um treinamento. E ele precisou colocar a sua corrida em dia. Então, meu pastor, peço perdão já pela ausência do meu esposo, o diácono Manuel, porque ele está realmente com este compromisso e tem prova essa semana, então está se dedicando a essa atividade secular. Que Deus o abençoe. Assim diz a palavra do Senhor, versículo 24. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome. A loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu Senhor que enviastes. Essa história que nós iremos meditar agora, acerca de Abigail, uma mulher conhecida como apaziguadora. Mas além de apaziguadora, eu preciso dizer o quanto que Abigail é uma mulher prudente e é uma mulher sábia. Abigail é tão sábia que o seu próprio nome já reflete isso. A sabedoria de Abigail traz alegria ao seu pai. Nabal, pelo nome já se vê, insensato. E agora nós vamos refletir acerca da importância que nós mulheres temos na vida dos nossos homens e a importância e o poder de influenciá-los para fazer o que é bem, para fazer o que não é bom, para também ensiná-los, orientá-los ou influenciá-los a tomar decisões, que pode ser abismo para a nossa casa, mas que pode ser alegria frutífera para a nossa família. Nós temos aqui dois exemplos bíblicos que eu quero que a gente se atenha acerca dele. O primeiro é o exemplo de Eva e o poder de influência que Eva teve lá no Gênesis, quando Deus nos formou para sermos a desjuntora, a auxiliadora, aquela que sustenta os nossos maridos com os joelhos no chão, com conselhos à base de Deus e à base de orientação bíblica. Quando Deus formou aquele boneco de argila que não tinha forma, que não falava, que não se movia, mas ele passou a ter vida, a ser uma alma vivente, após Deus soprar em suas narinas
e lhe deu o nome de Adão. E a partir de então, Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho e lhe fez uma esposa. Fez com que aquele homem tivesse um sono profundo e dele tirou de uma de suas costelas e formou a nós, mulheres. E a gente pode se perguntar, por que das costelas? Porque a costela é o que protege os órgãos vitais do ser humano. Atrás das costelas, que é a caixa torácica, está aqui pulmão, coração, a região do mediastino, que são os órgãos vitais do ser humano. Então, se nós somos tiradas da costela desse homem, é porque nós somos escudo deste homem. Só que a nossa arma, ela não é uma arma física, porque proporcionalmente nós não temos a mesma força física do homem. Esse é o maior mistério que precisamos entender como mulheres, que a proteção está, o poder da intimidade que temos com a oração a Deus. E pedir sempre ao Senhor que sabedoria para orientar o sacerdote da casa, aquele a quem Deus escolheu para dominar a terra, para nominar os peixes e todos os animais, para nominar as ervas do campo, e nós, ajudadoras e auxiliadoras. Mas nesse contexto de Gênesis, Eva passa a estar em um momento sozinha. E quando nós estamos sozinhas, nós ficamos vulneráveis. Vulneráveis a tudo e a todos. Se nós também estivermos sozinhas, sem a orientação divina de Deus. Agora Eva, ao passear pelo jardim, ela se depara com a serpente, Satanás. Mas talvez ela tenha ficado, irmã Débora, impressionada com a beleza daquele animal. E agora, aquele animal estava falando com ela. E o intuito de Satanás era apenas descobrir qual era o segredo que Deus tinha com o homem. E ele jogou uma verde e colheu uma madura. Ele questionou a mulher se era de todos os frutos que ela e o seu marido eram proibidos de comer. Na verdade, Deus tinha um limite com o homem. Porque Deus disse à eternidade, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas Deus precisou pôr limite no homem, para que o homem entendesse que por mais que ele é imagem e semelhança de um Deus eterno, onipotente, onisciente, onipresente, mas ele está debaixo e submisso às ordens de Deus. E a questão de comer o fruto daquela árvore era um limite, você só vai até aqui. E Satanás, ao pegar aquela informação, quando Eva lhe entrega, não, podemos comer sim de todos, menos do fruto desta árvore, coincidentemente é onde estava o animal. E ele lança a sua maior missão, que é mentir, e através da mentira, rouba-se, e através desse roubo, tira de nós a inocência, e destrói os planos de Deus. Eu preciso dizer que o plano de Deus é a família, é constituído. Lá no Éden, o casamento foi estabelecido como a primeira instituição universal e atemporal. O homem e a mulher, quando se unem, forma-se uma família. E desta união, Deus ordena a bênção e dá herança a estes homens, este casal, homem e mulher. E esta herança é chamada de filhos. Filhos são herança de Deus para o homem. E neste contexto agora, Satanás vai dizer que é mentira de Deus. Que na verdade o que Deus não quer é que o homem seja parecido como ele. É que o homem não saiba das coisas que Deus sabe. Que o homem não tem o conhecimento acerca do que é o bem e do que é o mal. E que se ela comer daquele fruto, ela vai ficar sabendo igual a Deus. Se Eva estivesse prudente e sábia, buscando inteiramente a voz de Deus, ela não teria sido seduzida por uma proposta tão banal como esta. Porque eu acredito que nas outras árvores devia ter o mesmo fruto.
Agora ela foi chamada pela curiosidade. E a curiosidade tem matado as nossas vidas no altar e na nossa vida espiritual e nossa comunhão com Deus. Porque a curiosidade nos faz buscar o que não está dentro do aprisco. Informações que não é pertinente, que estão fora do contexto bíblico. Aí Eva comeu e achou bom. Só que Eva agora tinha o poder de influenciar o seu marido Adão. E agora ela vai influenciar Adão a pecar contra Deus. Entende? A nossa responsabilidade e o nosso poder de influenciar os nossos maridos. Ela diz: Adão, eu comi, é tão bom, é uma delícia. E olha, a serpente, um animal tão bonito, falou comigo, Adão. Imagina, a serpente falou comigo igual eu estou falando com tu. E disse que se eu e você comer, a gente vai ser igual a Deus. Tu não quer não saber o que Deus sabe? Aí Adão, se tivesse também em si, se estivesse na posição de obediente a Deus, ele teria dito: peraí, pode ser o que for, pelo preço que for, eu não vou me dobrar a esse tipo de situação, porque eu vou pecar contra Deus. E todas as tardes Deus vem ter um diálogo conosco. E todas as tardes Deus vem nos dar, no romper da tarde, sempre uma palavra. Não nos falta nada, Eva. Por que a gente tem um motivo de desobedecer a Deus? Mas não. Adão esqueceu também da ordem que Deus havia lhe dado. E foi tão fácil, e Adão comeu. Então Adão peca. E por este pecado entra a morte, porque o Senhor disse que no momento em que comessem, certamente eles iriam morrer. E o primeiro ato que o pecado faz é roubar de nós a nossa inocência. Porque Adão e Eva não sabiam que estavam nus, ou não tinham malícia acerca de estarem nus. Mas agora eles sentem-se despidos, e a primeira coisa que eles querem é se esconder da presença de Deus. É muito comum, quando caímos em pecado, Satanás nos acusar, e ao invés de nós recomeçarmos o caminho de volta e fazer aquilo que fazíamos outrora, e reconhecer o nosso pecado e nos derramarmos na presença do Senhor, buscando o equilíbrio e voltarmos à prática da santidade, o comum é que Satanás diga: você não serve para isto, você não presta para estar neste lugar, então se esconda, vá para dentro da caverna, vá viver momentos de crise, longe do lugar que você não pode jamais se afastar, que é a igreja, que é o templo, que é neste lugar. Este lugar não foi feito para pessoas perfeitas e saudáveis. Este lugar foi feito para pessoas que estão precisando de remédio, de renovo, de vitamina, de ter avivamento espiritual. Portanto, se a crise bateu na sua porta, eu não sei qual foi o motivo, mas eu lhe digo: não desista de caminhar. Venha, porque aqui você recebe renovo, você recebe remédio. Agora nós vamos para um outro contexto de influência. Eu imagino que o casamento que Abigail tinha com Nabal devia ser muito difícil. Não era nada fácil. Imagine viver com um homem insensato, que o nome deste homem já está dizendo a sua pior qualidade: soberbo, avarento, presunçoso. O que a gente pode achar de uma pessoa que é insensata? Uma pessoa impiedosa, ingrata, que não tem empatia, que não se importa com nada, com ninguém, com a dor do outro. Que talvez escravizasse o ser humano, os seus peões, aqueles que lhe serviam. Nabal era um homem riquíssimo, um fazendeiro, um grande latifundiário, um grande criador de cabras, de ovelhas. Ele tinha pastagem, ele era um homem muito rico. Então ele devia confiar muito na força do seu braço, no poder do seu dinheiro, naquilo que ele tinha à mão, naquilo que ele tinha no bolso, os ouros que portanto podia ter, as pratas e etc. Nabal não tinha qualquer tipo de temor de Deus, e as pessoas que não têm temor a Deus, elas não são misericordiosas. Elas não são pessoas que têm empatia com a dor do próximo. Elas nem se preocupam com a volta de Jesus. Para elas, Jesus nem vai mais voltar.
Para ela, essa história de que a igreja está esperando a qualquer minuto a trombeta tocar é balela. Porque isso é dito há mais de 2000 anos. Então, para o insensato, nem importa mais isso. Ele só está em busca de mais dinheiro e poder. Poder e dinheiro. Dinheiro e poder. E para isso ele passa por cima de filho, de mulher, de pai, de mãe, de irmão. Ele não tem contemplação para nada. Então Nabal, ele era um sujeito como este. Mas Nabal tinha uma mulher sábia. E a sabedoria tem uma característica daqueles que são sábios, que é fácil de identificar. Eles são humildes. Pessoas sábias são humildes, porque a humildade precede a honra. Todo humilde, ele é honrado. Vejam Davi. Neste contexto agora, Davi estava numa condição de humilhação. Mas Davi já era ungido rei sobre Israel. Davi já tinha derrotado o gigante Golias. Davi já tinha matado 10 milhares. E nós mulheres somos muito criativas, vejam só. Deus já tinha ungido a Davi. Davi era o menor da casa de Jessé. Todos que olhavam jamais imaginavam que quem ia substituir o rei Saul, um rei bonito, forte, valente, corajoso, ia ser um menino franzino, um galeguinho queimado do sol, um galego sassará, como nós chamamos aqui. Quem diria? Naquela sociedade israelita daquele tempo, imagine nos dias de hoje. Se foi loucura para aquele povo, imagine para este tempo que nós estamos. Da pós-globalização, da pós-modernização, da relativização de tudo e dos conceitos acerca de milagres. Olha só, o profeta vai até a casa de Jessé porque Deus lhe deu uma ordem, disse: olha, eu não tenho mais Saul como meu ungido. Porque neste contexto Saul não ouvia mais a voz de Deus que era lhe dita através do profeta Samuel. Samuel, filho de uma mulher amargurada, Ana, que enfrentava processo terrível. E a gente precisa entender que em nós, mulheres, existe uma força chamada resiliência, que a gente suporta muita coisa, mas a gente precisa entender a necessidade de suportarmos o processo para vivermos o propósito. Quando Ana entendeu que ela estava vivendo um processo que Deus lhe permitiu, porque o propósito era muito maior, Ana mudou a forma de orar. Ana pedia filhos a Deus para passar na cara de Penina para dizer: eu não sou mais a amaldiçoada. A bênção não está mais só com você, está comigo também. E quando nós oramos com este sentido de que não é para a glória de Deus, mas para a nossa vanglória, para dizer eu também posso, eu também consigo, o Senhor não abençoa, porque a bênção de Deus está acompanhada da glória única e exclusiva a Ele, autor e consumador de todas as coisas. Mas o que Deus permitiu naquela vida de Ana, sofrida e amargurada por causa de algo que ela queria muito e ela não tinha. Perceba, mulheres, Eucana vai perguntar a Ana: ô Ana, não te vale mais o meu amor do que 10 filhos? O que é que está faltando para você aqui, Ana? Vamos imaginar, porque pregador gosta de entrar na história e ficar imaginando as coisas. Sem fugir, claro, obviamente, da exegese bíblica. A gente não pode falar heresia aqui, mas imagina um diálogo entre o esposo com a esposa. E ele chegar para ela e dizer: ô Ana, o que é que está faltando para você aqui nessa casa? Eu te dou a melhor parte do sacrifício. Eu te dou tudo do bom e do melhor. Ana, eu lhe amo. Não vale mais o meu amor? Imagina um homem que ama a mulher. É um homem temente a Deus. E pela Bíblia, você, marido, tem que amar a sua esposa igual Jesus amou a igreja, dando, entregando a sua própria vida por ela. Esse é o amor bíblico que o homem tem que ter pela sua mulher. Ele se sacrifica por ela, ele se esforça por ela, ele dá a vida por ela. Então este era com certeza Eucana para Ana. Mas para Ana não importava mais. Para ele chegar e ter esse diálogo com Ana, certamente ele via Ana uma mulher triste, frustrada, amargurada, chorosa, emagrecendo, depressiva, angustiada. E Deus não quer nos ver desta forma.
Ele quer que você, Ana, seja feliz e grata com o que você tem. Porque andas ansiosa pelo que há de vir. Basta cada dia o seu mal. Pare de querer ter e esquecer de valorizar o que você já tem. Ana precisava valorizar o marido que ela tinha, que cuidava, que zelava dela. Até que um dia Ana vira o chip, não é assim que a gente diz? Vira o chip. Ela chega e ela diz: ei, hoje eu vou adorar diferente. Eu vou sair de Ramá, eu vou para Siló, derramar as minhas lágrimas do templo, mas eu farei um voto ao Senhor. Deus queria isso de Ana, que ela votasse exatamente o que ela fez. Ela foi entregar o filho que ela pedia a Deus para o próprio Deus cuidar, para ser criado no templo servindo ao Senhor. Porque agora Deus diz: aí está certo. Eu quero mesmo, Samuel vai ungir o rei Davi, a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá. Por que o leão da tribo de Judá? Porque a tribo de Benjamim tem o lobo, mas a tribo de Judá tem o leão. E Jesus vem descendente da tribo de Judá. É o cordeiro que foi morto, mas ressuscitou o terceiro dia como leão da tribo de Judá. E agora este profeta chega e desce à casa de Jessé. Chama teus filhos, porque o novo rei sobre Israel está aqui. Claro, na visão humana, traga Eliabe e os demais que já lutam no exército de Saul. Com certeza é um deles. Eu imagino um olhando para o outro. Sou eu, que eu sou mais forte que você. Claro, eu sou mais belo do que você. Meu amigo, quem entende de armas sou eu. Mas Jesus não olha, Deus não olha para essas circunstâncias aparentes. Ele vê tão somente sinceridade no coração. Ele vê o tamanho da sua fé. E gente, amados irmãos e irmãs, entendam uma coisa: fé não é ausência de medo. Fé é excesso de confiança. E Davi tinha isso. Davi, ele vivia nas malhadas protegendo as ovelhas de seu pai. Mas Davi confiava que ele era um bom pastor. Ele cuidava das ovelhas e cuidava bem. Mas acima dele tinha o bom pastor. O pastor de todo o universo. E ele sabia que este Deus nunca lhe faltava. Davi tinha experiências com Deus lá no esquecimento, por trás das moitas, das malhadas. Experiências que aqueles que estavam no holofote, que estavam sendo reconhecidos, nunca tiveram. Davi já tinha salvo da mão de um leão feroz a ovelhinha de seu pai. Davi já tinha salvo da boca de um lobo as ovelhinhas de seu pai. Então para Davi era o seguinte: Deus está comigo, não tem mais nada. Aí Deus lá do céu dizia: é assim, meu filho, que eu vou te usar. Seja valente, seja corajoso, seja corajosa. Não retroceda quanto as ameaças do inimigo vierem para tentar esmurecer a sua fé. Você tem um Deus que luta por você as suas lutas. Davi recebe a unção e agora Davi vai permanecer do mesmo jeito que estava, cuidando das ovelhas do pai, fazendo e cumprindo os mandados do pai. Aí a mãe diz: ei, vá levar para o acampamento a comida dos seus irmãos. E Davi vai, era obediente, ele cumpriu os mandados. Sempre tem na casa aquele que fica por último, o caçula, que é o que vai comprar o quilo de açúcar, que vai na casa da vizinha pedir meia xícara de farinha porque acabou. Sempre tem esse, né? Eu era caçula, então sempre era eu que mamãe dizia, aquela xícara Durex, né? Duralex. Minha filha, vá aqui em Dona Francisca rapidinho, peça a ela meia xícara de farinha de trigo para eu fazer rapidinho aqui, uma panqueca, chapéu de couro. Sempre era eu que ia fazer esses mandados. Meus irmãos não iam, eu ficava para o caçula. Então Davi era o caçula que fazia os mandados do pai. Quando Davi vai levar a marmita do almoço dos irmãos, que chega lá, está um burburinho do mundo. Tudo conversando, e amedrontados, e acuados. Aí Davi olha e diz: ei, peraí,
O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão com medo de quê? Daquele incircunciso? Primeiro, Davi não dá sequer o cabimento de chamar Golias de gigante. Porque para Davi não tem gigante, tem o Deus que é maior do que qualquer gigante. Então ele não olha para o problema, para a ameaça e enaltece aquilo, engrandece aquilo. Ele diz: ei, para mim isso é só um incircunciso. Quem luta comigo, as minhas lutas é Deus, eu não estou só, você não está só. Aí Davi diz: peraí, vocês vão deixar que este incircunciso fique afrontando o exército do Deus vivo? Vocês não vão lá lutar com ele, não? Então peraí, quem vai sou eu. Imaginem só a risadagem que deve ter sido. Mas devem ter dito muita coisa com Davi. Só que aquele e aquela que tem a certeza, a confiança do Deus que serve, ele não teme as afrontas, ele não teme dizer a verdade. Mesmo sobre a ameaça de ir para o calabouço, ele vai, mas ele não muda a verdade. Mesmo sendo ameaçado de ir para a fornalha de fogo, ele vai, mas ele não muda a verdade. Porque a verdade é a palavra de Deus, e através dessa palavra tudo se criou, tudo se formou. Eu não sei aonde vai a tua fé, mas se você estiver disposto a ir para a prisão, para o calabouço, para a fornalha, defendendo esta verdade, eu lhe digo, você não vai só. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus que bota leão feroz para jejuar, é o Deus que passeia na fornalha para livrar o seu povo, é o Deus que vai para a prisão, mas que revela sonhos a quem está preso. Não tema, não tema a perseguição do inimigo, Deus é com você. Agora Davi diz: quem vai lutar sou eu. Saul fica sabendo da história e vê que o menino não vai mudar. Aí diz: não tem jeito, chama o menino. Ei moço, espera aí, você é muito pequenininho, você é muito franzininho. Você sabe que esse homem, ele é um 4x4, né? Ele tem 2 de largura e 2 de altura. E Davi disse: sei. Então meu filho, eu não quero ser culpado da sua morte não. Você vai botar a minha couraça, meu escudo, e você vai com as minhas armaduras lutar. E Davi: vou nada. Davi até tenta botar, mas eu acho que ficou um joelho batendo no outro, Juju, e não aguentava. Acho que as armaduras pesavam mais do que ele. Ele diz: epa, peraí, eu vou lutar com as armas que Deus me deu. Você tem que lutar com as armas que o Senhor já lhe deu. Você não precisa pedir armas emprestadas a ninguém. Você não precisa dar um jeitinho para Deus fazer. Se Ele disse: eu vou fazer, Ele faz. Ele muda o tempo, Ele para o sol, Ele para as autoridades da terra para cumprir com a palavra dEle. Davi disse: eu vou. E quando Davi se apresenta, enquanto Golias está lá zombando de Davi, mangando do exército, dizendo assim: rapaz, vocês tudo enlouqueceram. Isso é uma piada, né? Vocês botaram esse menino para lutar comigo? Vocês estão me afrontando. Acredito que a ira de Golias foi cada vez mais aumentando. Mas enquanto ele zombava, afrontava, Davi estava só pegando velocidade com a sua funda, porque de funda Davi entendia. Golias não imaginava nunca qual era o contra-ataque de Davi. Mas eu quero lhe dizer, enquanto o seu inimigo estiver lhe afrontando para abalar a sua fé, para você esmurecer na caminhada, só diga uma coisa: continue orando, continue louvando, continue jejuando. O mundo não vai entender o que é isso. Olha o tamanho da luta que essa mulher está passando, mas ela passa no salto, ela passa aqui numa beca, ela passa aqui no perfume. Como pode? É Deus, somente Ele. Então Davi está pegando a velocidade. Golias, fica zombando de mim. Vai, perde a visão, porque eu estou mirando no meio da tua testa. Oh glória. Quando pensa que não, pum, a pedrada na testa de Golias. E a prova de que Deus luta conosco as nossas lutas é que a ciência não consegue nos explicar como é que o ataque vem frontal, mas Golias não cai para trás. O impacto naturalmente o empurrava para trás. Mas como é que ele cai com o rosto em terra?
É porque quando ele lança a funda, Deus diz: vai, Davi, lança, porque eu estou contigo. É batendo a pedra, derrubando pela nuca. Oh, aleluia. Eu posso crer categoricamente que a mão do Senhor derrubou o gigante para cair com a face em pó. Você não luta sozinha as suas lutas. E agora as mulheres encantadas. Davi matou 10 milhares, Saul matou apenas milhares, e o ódio de Saul começou a aumentar. O pobre do Davi teve que se fazer de doido e lutar no exército inimigo lá com os filisteus para escapar, porque Jonathan disse: foge, escapa por tua alma, papai vai te matar de qualquer jeito. Aí Davi vai, e agora está aqui Davi na fazenda de Nabal. Davi deu até de comer aos meninos, os espias de Nabal. Deve ter dado água. Já fazia dias que Davi estava ali. Davi estava, ele mais 600 homens. E agora acabou água, acabou mantimento. E Davi disse: meu Deus, e agora a gente vai ficar com fome? Mas espera aí, a gente foi tão generoso com os espias do dono dessa fazenda. Esse homem é tão rico. E está na época de fazer a tosquia das ovelhas. Ele está tosquiando as ovelhas. O que é que custa? Um homem que tem tanto, não mandar para a gente uma ovelhinha, né? Um comer, a gente não vai escolher. O que ele mandar a gente come, a gente está com fome. A gente quer mantimento. Manda um recado para os meninos dizer a ele para mandar algumas coisas para a gente. Aí diz, os meninos chegam lá e dizem: Senhor, está acampado nas nossas terras aqui Davi. E eu das baixas da mão, diga aí. Ele está querendo um pouquinho de comida. Aí ele, eu vou gastar uma das minhas ovelhas. Eu vou tirar do que é meu, da minha mesa, para dar para um rebeliado. Esse Davi é o menino filho de Jessé, que o rei Saul está tentando matar. Isso é um rebeliado, isso é um rebelde lá de Israel. Não vou não, que morra de fome. Imagine um ser ingrato, insensato como Nabal. Aí a fúria de Davi se levanta, porque coisa ruim é você lidar com a ingratidão. Você morre de fazer por alguém, na hora da necessidade desse alguém diz: não posso, e podendo fazer. A ira é grande. E os homens, quando chegaram e disseram a Davi, Davi disse: epa, é que a história? Porque não amanhece amanhã um homem vive naquela casa, desde menino, criança, bebê até o adulto. Vamos matar tudo embora. 400 homens, sobe comigo. Fica 200 aqui para guardar o que a gente tem. Vamos matar todo mundo. Aí os meninos escutam. O menino escuta e diz: epa, pelo amor de Deus, vamos avisar a Abigail, porque ela é mulher valente, mulher braba, corajosa, empoderada, feminista. Ela vai pegar logo a pistola dela, a arma, e vai vir detonar aqui. Ela é igual a Maria Bonita. Foi isso? Vamos falar com a Abigail, mulher sábia, prudente, humilde, temente a Deus. Aquela mulher é uma mulher crente. Aquela mulher vai fazer, ela tem a solução, porque ela é sábia. A gente tem que falar com ela, porque vai ter uma destruição. Quem é você quando a ameaça bate na sua porta? Como é que você reage, minha filha, quando a notícia de morte está chegando na sua casa? Você vai dormir o sono das negligentes? Você vai ficar olhando as novelas, o resumo do Instagram da vida dos outros? Ou você vai se levantar em sacrifício seu, racional, em jejum e oração pela sua casa, pelo seu casamento? Quando chega a ameaça de adultério, o fim do casamento, você vai entregar a Dalila? Não, você vai clamar, você vai dizer: Jesus, o teu sangue tem poder, cobre a minha casa com o teu sangue, nos cerca com o muro de fogo. Jesus, a minha família é tua, os meus filhos são teus. Ideologia de gênero não vai levar o meu filho para o inferno. Essa história de que não existe mais gênero, de que é assexuado, de que pode agora de qualquer jeito, é amor. Não, Jesus, na minha casa não. Os meus filhos são lavados e remidos com o sangue do Cordeiro. Ou você vai dizer assim: deixa eu escolher. Hoje é tudo relativo mesmo, né? A gente está moderno. Eu lhe digo, minha irmã, não aceite. Não aceite. Nós somos peregrinos nessa terra. O nosso destino é o céu. A gente não pode coabitar com o pecado. Não existe. A nossa palavra é a palavra de Deus. Esta é a verdade e nós temos que defendê-la. Quando a Abigail recebe aquela notícia, ela vai dizer: prepare aí minha carruagem.
brilhando mais do que óleo de peroba. Pega aquele meu chapéu de cetim, minha roupa de seda, que eu vou deixar o resto do almoço para Davi e seus peão. Na esmola, vou levar a esmola. É assim? Me dê a minha jumentinha. Pegue tudo que tiver à mão, do bom e do melhor. Bote figo, bote passa, bote uva, bote tudo. Em outras palavras, Abigail sabia que estava indo servir ao rei de Israel, porque ela é serva de Deus, e ela sabe que o profeta Samuel já tinha morrido, mas morreu ungido o novo rei sobre Israel. Ela desce em silêncio, na pontinha dos pés. Nabal nem viu que é insensato. O insensato não vê nada além de um palmo na sua frente e o dinheiro que tem na conta. Ela vai na pontinha dos pés, chega lá e diz: meu Senhor, olhe, escute uma coisa. Eu sou Abigail, eu sou mulher de Nabal. O nome dele já está dizendo, é insensato. Olhe, pelo amor de Deus, o senhor não vá perder tempo com esse homem não. Não vá derramar o sangue desse homem não, porque ele é um homem insensato. Transfira para mim toda essa transgressão que ele lhe fez, essa ingratidão, tudo. Eu lhe trouxe, está aqui, ó, tudo que eu tinha à mão, do bom e do melhor, eu trouxe para o Senhor e para os seus homens. Davi disse: que mulher sábia, que mulher apaziguadora. É claro que está perdoado. Aí o tempo passa. O Senhor quer nos ensinar uma coisa, mulheres. Fica na posição. Na oposição de humildade. Na oposição que você está. Nesta posição que você está. Deus tem dupla honra para a tua casa e para a tua família. Agora aqui podia ser o fim. Davi podia exterminar Nabal, Nabal exterminar Davi. Aí ele era um sangue para tudo quanto é lado. Mas o Senhor diz: eu tenho restituição. Eu tenho dupla honra para a casa de Davi. Eu tenho dupla honra para a casa de Abigail. Abigail foi prudente. Abigail foi sábia, paciente. Ela ficou na posição de mulher de Deus. O marido era insensato, ela sofria, é bem verdade. Mas ela sabia que o seu papel era glorificar ao meu nome. E suportou as afrontas, pois agora vem restituição para Abigail. O próprio Deus recolheu a Nabal, que estava já embriagado de tanto vinho, morreu, escapufo. E agora Davi tem conhecimento que Abigail estava viúva. Aí Davi, um homem muito sábio, viu que além de ser sábia, era uma mulher bonita e era uma mulher riquíssima. Aí Davi diz: eu sou rei, mas agora sou fazendeiro. Eu vou ter a herança de Nabal, que me humilhou. Tem nada não, vá buscar a fazendeira Abigail, que ela vai ser rainha em Israel. Abigail, quando se apresenta, Abigail diz: aqui estou, meu rei, eu sou a tua serva, eu vim te servir. Veio nada, minha filha, você veio ser minha rainha, porque eu preciso de uma mulher prudente, sábia, inteligente, para me ajudar a gerir esse estado de Israel, porque sozinho, sem sabedoria, eu não consigo. Mas vale ser uma mulher sábia, humilde, prudente, do que ser uma mulher ranzinza, rixosa, cheia de autoridade, cheia de empoderamento. O rei Salomão diz: ei, é melhor que você viva no meio do mal, com aquelas ondas, aquela zoada todinha, do que você viver num palácio com a mulher rixosa. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com as suas próprias mãos. Oh, aleluia! Você tem um papel fundamental na vida do seu marido. Você tem o poder de influenciá-lo. Você tem o poder de ensinar e admoestar os seus filhos. É no caminho que você está andando que os seus meninos têm que andar também. Você tem essa autoridade. Exerça, mulher, hoje na sua casa o poder que Deus te deu de influenciar, de trazer para perto de Deus seu marido e os seus filhos. Deus mudou o contexto de Abigail. Abigail tornou-se uma rainha. Davi, de foragido, rei sobre Israel. Tem restituição para a tua casa. Tem dupla honra para o teu casamento. Suporte esse processo glorificando ao Senhor.
Olhe, se você rebobinar a fita da minha história, eu sei que hoje com o Netflix não tem mais essa história, mas eu sou do tempo que a gente alugava fita cassete, que tinha que pegar um lápis bico para rebobinar o filme da fita. Se você rebobinar o filme da minha história, no ano de 2005, era 24 de junho, eu era uma roqueira, maconheira, eu não tinha nada para dar a ninguém, só vergonha e escândalo para minha casa, para minha família. Mas naquele dia o Senhor me encontrou. Eu era uma roqueira desinvestada, um Corcel 77 descendo a ladeira do sol sem freio. Mas naquela noite eu encontrei Jesus de Nazaré, e a minha vida foi enxertada na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Eu ia para o show de rock, mas uma nova convertida me chamou para ir à igreja. Eu disse: hoje eu não vou, que eu tenho um show para ir. Ela disse: Camila, Deus tem pressa com a tua vida, mas Satanás também tem. Satanás quer te matar, Jesus quer te dar vida. Eu tive medo de morrer. Aí ela disse: vamos à igreja. De que hora é a tua festa? Eu disse: é de 11 da noite. Mulher, dá certinho, lá termina de 9. Já vai com a roupa de ir, que de lá você já vai para a festa. Oh, mulher, sabe, eu boba acreditei. Glória a Deus que eu acreditei. Botei a roupa de ir pro rock and roll. Acho que quando eu cheguei, ela deve ter olhado e disse: pronto, que eu vou levar essa milacria. Mas eu sou crente, se eu chamei, eu vou levar. E quando chegamos ali, era Conjunto Parque dos Coqueiros, na Zona Norte, que eu pus o pé naquela igreja pequenininha, meu pastor José Nilton, que eu passei do portão e pus o pé na porta. Deus levantou uma idosa, cabelinho branco de coca, saia lambendo no chão, e veio apontando para mim, falando com autoridade. Eu não tinha escutado ainda aquela língua, e eu pensei dentro de mim: que essa velha homem que vem me esculhambando, eu nunca sequer a vi, e ela vem falando numa língua que eu nem escutei, não fala nem brasileiro, fala nem português. Eu nunca tinha ouvido Jesus falar em línguas espirituais através de ninguém. Mas quando eu quis dar 2 passos para trás para fazer carreira, aquela idosa com a voz calma, serena, disse: filha, não tenha medo, eu te amo, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, tu és minha, e eu tenho uma grande obra contigo nesta terra. Aí eu olhei nos olhos daquela idosa. Fazia tempo, naquele contexto, fazia tempo que eu não ouvia alguém dizer que me amava, que eu não ouvia alguém me chamar de filha. Meu pai alcoólatra tocou fogo na casa quando eu tinha 7 anos. Eu tinha um namoro com o irmão Manuel, mas não era um namoro santo. Mas por causa dele eu larguei a maconha, bebi do cigarro, e agora ele tinha me deixado. Então eu vinha de um lugar de muitos nãos, de muita humilhação. Mas aquele olhar, quando eu olhei nos olhos daquela senhora, eu não vi cor de olhar nenhum, eu vi um olhar cristalino feito 2 águas correntes. Tem 20 anos, vai fazer agora em junho. Eu nunca mais vi aquele olhar, mas eu posso lhe dizer, eu posso lhe assegurar que este olhar espera por mim, por você, lá nas bodas do Cordeiro. Meu irmão, minha irmã, vale a pena, suporte o processo, não perca a coroa da vida. O Jesus que eu e você confessamos, Ele está nos esperando, e Ele vem nos buscar para irmos com Ele, para cearmos juntos na grande ceia. Oh, aleluia. Voltei para casa, meus amigos foram me buscar, e eu disse: vou mais não. Não vai mais por quê, Camila roqueira? Disse: porque eu aceitei a Jesus, eu me nego que eu sou crente agora. Aí disseram: tu sois uma doida. Eu digo: eu sou doida por Jesus, aquele que me chamou de pai. 10 anos depois, Jesus estava transformando o meu marido. Apesar de não se drogar, mas era um homem prostituto, e eu sofria muitas humilhações. Mas o Senhor transformou o meu esposo, e faz 10 anos que ele serve a Jesus comigo. Porque não há maldição que o Senhor não transforme em bênção. Não há impossível nem nada demasiadamente difícil para este Deus. Por isso, mulher, suporte, porque tem um basta chegando na tua casa. As noites de choro têm sido grandes, mas o Deus de
já está dizendo aqui ao meu coração que o basta dele está chegando. E o basta do Senhor vem com fechamento de boca, vem com abertura de sepultura, ou se ajeita, ou se converte, ou ele prepara e ele guarda, porque filho da promessa, o leão da tribo de Judá não vai perder para lobo. O leão da tribo de Judá, ele ruge como leão, e ele vai buscar as suas ovelhinhas que estão fora do aprisco, mas ele não perde nenhum dos seus escolhidos. Levante a sua cabeça, passe a entoar hinos de gratidão, porque você vai testemunhar os feitos do Senhor aqui e acolá. Aonde você chegar, receba paz na sua alma. Para encerrar, eu quero orar por sua vida. Fecha teus olhos, se puder, coloque a mão no seu coração. Eu não sei como você chegou nesta noite aqui. Eu não sei se você é um amigo do Evangelho e veio porque alguém lhe convidou. Talvez você pensou, eu vou só para que esse crente pare de estar me chamando, como eu fiz lá atrás. Mas não foi em vão. Você chegou aqui porque você é chamada, é escolhida, porque você é separada, é a menina dos olhos do Senhor, porque Deus tem plano contigo. Você podia hoje estar em qualquer lugar do mundo, inclusive sentada no sofá assistindo Faustão, seja lá o que for, mas o Espírito Santo de Deus lhe conduziu a este lugar santo para dizer: ei filha, eu tenho uma obra com você. E o tempo de humilhação tem chegado hoje, o basta, porque eu tenho nova vida para você. Nós vamos orar agora, e se seu coração estiver batendo assim na goela, como o meu ficou no dia, eu não me aguentei em pé, minha perna tremeu, eu caí de joelho, eu disse: eu quero ser crente. Se você estiver sentindo a mesma coisa, eu lhe digo: vem aqui na frente como um ato de coragem, para reconhecer que foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário que lhe salvou, que lhe libertou, e você está testemunhando diante dos homens que é por Jesus que você veio e que é Jesus que você quer. Enquanto nós estivermos orando, se você sentir no seu coração, você não resista, você venha, porque isto é a porta da graça que está aberta e se estendeu para você nesta noite. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te apresentar agora, Pai, todas as famílias, os casamentos, as mulheres, os homens, os filhos. Pai, a família pertence a Ti. É o plano que o Senhor constituiu desde o Éden, Senhor. Jesus, mas o inferno tem se levantado com muita fúria para destruir nossas famílias, para roubar a inocência das nossas crianças, para erotizar as nossas crianças. Mas, ó Senhor, blinda agora nossa casa, nos esconde no Teu pavilhão secreto. Ó Jesus, restaure o amor nos lares, restaure a comunhão, Senhor, do leito imaculado. Cessa esta guerra, Jesus. Acampa o muro de fogo, nos cobre com o Teu sangue carmesim e nos esconde no Teu abrigo. Abençoe as famílias que aqui estão. Cura da depressão, da síndrome do pânico, do medo que o diabo tem colocado nesta mente, de fracassado, de fracassada, de derrotada, de derrotado. Mas o sangue do Cordeiro te diz: filha, filho, você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Você é co-herdeiro, você é co-herdeira de Cristo Jesus na glória nos céus. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai. Eu quero te apresentar este teu servo, este homem que hoje reconhece, Senhor, ele está hoje confessando o Senhor como Salvador de sua vida. Perdoa seus pecados, escreve seu nome no livro da vida, lhe dá raiz de palmeira, meu Deus, para que ele possa até envergar diante das
as lutas, mas que nenhum vento de doutrina, de tentação o carregue de novo, Senhor. Sustenta, revela os teus mistérios, derrama dos teus dons espirituais, salva a sua casa, a sua família, restaure a comunhão deste casamento, restaure o amor deste lar. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus, aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. Amém. Eu agradeço esta rica oportunidade no nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Irmã Ana, dê um abraço nela. Irmã Ana, dê um abraço nela. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Emily, vem cá, Emily. A igreja permanece de pé.